nome é Eduardo Toneto Picarelli, sou juiz federal da 15ª Vara Federal e, nesse momento, eu estou atuando em regime de auxílio na Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região e também na coordenação do EPROC. Então, eu posso dizer que eu fui duplamente impactado nas minhas funções com esses eventos climáticos, né? Primeiro, na questão da corregedoria, né, no sentido de fazer com que os trabalhos pudessem evoluir, né, mesmo sem o sistema EPROC, e na própria questão de coordenar, juntamente com toda a área de TI, o religamento do EPROC, né, religar o sistema. Então, foi uma situação totalmente atípica. Eu já tinha estado à frente junto na corregedoria, como juiz auxiliar, no momento da pandemia, me lembrou muito. Inclusive, é muito engraçado, porque nos vídeos que nós fazíamos, nós falávamos em pandemia, né? Não, daí nós nos corrigíamos porque a situação lembrava muito a pandemia, com uma situação, em termos de trabalho, um pouco diferente, que foi essa de ter que desligar todo o sistema processual e ficar sem acesso ao processo judicial eletrônico e sem a nossa ferramenta de trabalho, o que não aconteceu na pandemia. Na pandemia nós ficamos tanto com o EPROC quanto com o SEI, em pleno funcionamento. As pessoas foram para suas casas, levaram seus equipamentos, mas puderam trabalhar. Então isso nos gerou uma necessidade totalmente nova aqui na corregedoria, de agir muito rapidamente e tentar fazer com que, minimamente, nós pudéssemos prestar o nosso serviço público, que é a jurisdição para os cidadãos. Pelo menos, encontrar uma forma de atender aquelas demandas mais urgentes. Então, esse foi o nosso grande desafio inicial, né? E com isso nós adotamos diversas medidas aqui da corregedoria, junto com a presidência. Isso foi muito bom, porque a corregedoria e a presidência andaram muito alinhadas nesse momento. Nós fizemos medidas algumas semelhantes às da pandemia no seu propósito, né? Como suspensão de cobranças de créditos, porque afinal nós estávamos vivendo uma situação caótica, estamos vivendo uma situação totalmente atípica, né? Então, suspender ações de cobrança da Fazenda Pública Federal, das autarquias, da União, da Caixa Econômica, foi uma medida até de empatia e de sensibilidade com a situação social, econômica que estamos vivendo, né? E, ao mesmo tempo, também ter aquela sensibilidade para suspender prazos, e suspender prazos, porque advogados foram atingidos, servidores da Justiça Federal foram atingidos, juízes alguns poucos foram atingidos, terceirizados foram atingidos, quer dizer, todo o nosso corpo funcional, todos os atores do sistema de justiça, de alguma forma, foram atingidos, né? Inclusive com possibilidade de trabalho. Então, lá foi demandas e necessidade de suspensão de prazos, suspendemos todos os prazos processuais, e o desafio realmente era prestar o atendimento, né? E como fazer sem um sistema de processo judicial eletrônico funcionando. E com isso daí veio a ideia de criar um espaço, né, para atendimento do plantão lá no EPROC da Justiça Federal de Santa Catarina. Para a gente explicar bem, o EPROC é como se nós tivéssemos 4 aqui na 4ª Região. Uma instalação aí no 1º grau do Rio Grande do Sul, na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, outra instalação do EPROC na Justiça Federal de Santa Catarina e outra instalação do EPROC na Justiça Federal do Paraná, e a 4ª instalação é a do EPROC no Tribunal. Todas integradas, obviamente, todas amplamente integradas, mas são 4 instalações. De modo que a instalação lá de Santa Catarina, nós não temos acesso aqui no Rio Grande do Sul, os servidores não têm acesso direto para trabalhar, nós temos acesso para consulta. Então veio essa ideia maravilhosa, que não foi minha, acho que foi do pessoal da TI e de alguns servidores e juízes que fizeram essa proposta. Nós criamos, então, esse ambiente de plantão ali. E começamos com o atendimento estendemos a jornada de trabalho do plantão ordinário, do plantão comum. Então, nós tínhamos plantonistas que eram só um por região, nós temos 8 regiões aqui no Rio Grande do Sul, um em cada região, atuando nas 7 regiões, desculpe, um em cada uma das 7 regiões, prolongando o seu plantão. Esse plantão ordinário ele começa às 19 horas e termina às 11 horas do outro dia. Daí nós, nos 2 primeiros dias, salvo engano, 2 ou 3 primeiros dias, nós estendemos a atuação desse plantonista para também no período da tarde, das 11 até as 19,
de modo que eles ficaram 24 horas. Nós vimos que ficou muito pesado. E daí veio a ideia, então, da gente estabelecer um plantão temático, extraordinário, e colocar juízes nas suas competências, na competência criminal, na competência civil, na competência previdenciária. Mas antes disso, isso foi fruto da observação. Nós observamos 2 dias e, olha, não dá mais. Daí a desembargadora Vânia fez uma grande reunião, uma reunião ampliada com os juízes, uma vídeo com juízes e com servidores, acho que tinha mais de 200 pessoas nessa vídeo, e ali nós apresentamos essa proposta, colhemos inúmeras sugestões e construímos a várias mãos, portanto, esse modelo da central do plantão extraordinário. E temática, né, com juízes e equipes especializadas, uma no crime, outra no civil e outra no previdenciário, para tentar dar conta desses processos, desses pedidos urgentes e tudo mais. Mas o que foi bem interessante observar nesse período também foi o seguinte: o que nós observamos? Nós observamos que, sim, nós não tínhamos acesso aos nossos processos, mas a tecnologia, a existência de sistemas dos outros entes públicos, nos vê que nós tínhamos muitas cópias dos nossos documentos processuais. Então, aí foi uma interlocução muito interessante, assim, muito boa. Lá fomos nós, então, batemos na porta da AGU. A AGU tem o sistema Sapiens, porque nós tínhamos muitos casos em andamento e pedidos urgentes de casos em andamento, só que não tínhamos como ver os processos. E a AGU tinha esses nossos processos, pelo menos naqueles processos em que elas atuam. O CNJ também tinha uma boa cópia dos nossos processos por lá. E daí nós tínhamos, então, da AGU, do CNJ, e faltava para nós fecharmos esse ciclo de olhar a maioria dos nossos documentos processuais, seria a parte criminal e a parte da Fazenda Nacional, que tinham sistemas diferentes. Então lá fomos nós, fizemos parcerias com esses entes públicos para poder olhar os nossos processos em outros sistemas. Então foi maravilhoso saber que nós temos cópias da nossa documentação processual em várias outras bases, né? E isso nos permitiu, então, acessar os processos, decidir questões urgentes de processos pendentes, né? Nós tínhamos, por exemplo, uma questão que a gente tinha que deferir, examinar, que não é caso que normalmente examina em plantão, que é, por exemplo, liberação de valores bloqueados. Normalmente valores de demandas previdenciárias, de pessoas que realmente estão precisando daquele dinheiro, daquele recurso naquele momento, e eles são bloqueados porque são pessoas que têm alguma questão relacionada à possibilidade de sacar presencialmente o valor, ou elas têm alguma limitação ao saque, ou seja, tem algum curador judicial. Então a gente bloqueia o valor e quando o valor é depositado, a gente pede uma autorização de saque ou um alvará. E esses valores estão todos depositados, as pessoas estavam precisando, imagina, perderam casa, perderam a vida delas, né? E precisavam dos recursos. Nós também fizemos, então, essa medida para que os juízes examinassem, as juízas examinassem os pedidos também de liberação de recursos, e só foi possível graças ao acesso a esses sistemas, né? Que nós pudemos olhar os processos, ver quem era o curador da pessoa, onde é que o valor estava depositado, quanto que era, para poder confeccionar um alvará. Então foi uma experiência totalmente nova, né, a criação dessa central de plantão extraordinário, entendemos no primeiro grau foram mais de 500 casos, e o que foi sensacional nisso tudo, assim, foi a cooperação e a solidariedade entre todos os servidores e juízes. Era incrível, assim, como as pessoas se disponibilizaram para fazer o plantão. Então, meu WhatsApp ficava cheio, que os colegas, Picarelli, eu quero fazer o plantão, eu quero fazer o plantão no civil, eu quero fazer o plantão no previdenciário, eu quero fazer o plantão criminal. E nós fomos montando a maioria das escalas, assim, com voluntários. Então, foi muito, muito bonito esse movimento. E mesmo quem não estava no plantão, tinha uma rede de pessoas que auxiliavam. Então, juízes que apoiavam os juízes que estavam em plantão, servidores, diretores de secretaria que apoiavam os servidores que estavam em plantão. Então, se formou uma rede de solidariedade e colaboração entre todos os colegas, que foi fantástica, foi incrível ver, assim, como nós permanecemos unidos nesse momento tão difícil para tentar atender, prestar nossa jurisdição,
E, ao mesmo tempo, assim, a corregedoria tinha sensibilidade, a desembargadora Vânia tinha sensibilidade de que era necessário também estimular alguma prática de voluntariado naquele momento. Nós tínhamos muitos servidores e juízes nos abrigos, prestando algum apoio, né? E a gente entendeu isso também, estimulamos que naquele momento, sim, se fizesse esse tipo de atividade, porque era importante, né? Então foi um momento totalmente diferente, atípico. Acho que nós vamos ter muita história para contar sobre isso tudo, né? A gente estava assim, eu estava muito angustiado aqui com o retorno do EPROC. O que acontece? Os prédios foram alagados, do primeiro grau e do tribunal, e nós não tínhamos condições de religar o sistema, né? No primeiro grau, a estratégia era uma, o data center não tinha sido danificado, então nós precisávamos colocar eletricidade lá no data center, e a nossa diretora a doutora Carla, correu atrás para tentar colocar ali, alugar, aliás, aqueles equipamentos para energizar o prédio, enfim. Então as estratégias já eram duas. Uma, na sessão judiciária, em que o data center não tinha sido danificado, mas não podia ser ligado, porque não tinha energia elétrica. Então era essa angústia para religar o EPROC. E no tribunal nós tínhamos que retirar as máquinas que sustentavam o EPROC e levar para um outro data center, para um outro local. E a angústia era essa, não tinha como retirar os equipamentos do prédio do tribunal, nem estava fácil, estava bem difícil, aliás, de chegar até colocar os geradores para funcionar no prédio da seção judiciária. Daí eu fui lá pessoalmente, porque eu estava muito angustiado com isso. Daí eu chego lá, nós estamos perto da rótula das Cuias ali, e aquele monte de água lá, encontrei o César, o nosso diretor administrativo, e o César já tinha medido, olha, a água até já baixou um pouquinho, doutor, a água estava aqui em cima, né? E daí, assim, agora o senhor vai ter que ir lá, né? Eu falei assim, daí eu peguei e botei aqueles equipamentos de proteção, tinha um barquinho, estava um barco a motor ali, e fomos, daí entrei no barco, fomos até o tribunal, porque eles estavam levando os equipamentos, o material para embalar os equipamentos do EPROC no TRF. Então eu tive a experiência inusitada, ao mesmo tempo triste, surreal, seja o adjetivo que for, de entrar passar pela frente do Ministério Público, pela frente do prédio do Ministério Público, pela frente do prédio da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, e chegar ao tribunal de barco, né? Então, uma coisa assim impressionante, assim, só indo lá para você ter a real dimensão da coisa. E quando eu fui, vamos dizer assim, a água estava com talvez 1,20 m de altura, mas já esteve mais alta, ela já estava baixando um pouco, né? E nós precisávamos que as águas baixassem para que pudéssemos, tanto a seção judiciária, a doutora Carla, levar os transformadores para fazer funcionar o EPROC, e nós, os geradores, né? E nós para retirar os equipamentos do EPROC para levar para um outro data center. E então isso foi muito interessante, inclusive tem uma história inusitada. Quando nós estávamos indo com o barco, pegamos um toco e estragou o motor do barco. Nós tivemos que levar empurrando o barco até o tribunal ali e consertar o motor. Mas é um motor mais simples, foi consertado e tudo mais. Mas foi super importante ir lá e ver assim que tinha gente da justiça lá, né, vigiando o prédio, né, cuidando das coisas lá do prédio, porque nós estávamos num momento totalmente diferente, né, tinha que cuidar do patrimônio local, né, e os nossos servidores, nossos agentes de polícia judiciária lá, firmes lá, num momento, assim, muito difícil, né. E fui no outro dia também, as águas tinham baixado muito, né, e ficávamos olhando, até que foi no terceiro dia, as águas baixaram num nível suficiente que o caminhão do tribunal encostou ali, nós conseguimos retirar o EPROC, o outro caminhão da seção judiciária do Rio Grande do Sul chegou com os geradores, e daí nós começamos o trabalho de religar o EPROC, porque o EPROC ele tinha se desligado muito abruptamente, ele teve que se desligar, não foi um desligamento normal e programado como nós costumamos fazer. Então havia sempre o receio de que se tinha alguma coisa tinha sido danificada ou não, e ficamos naquela angústia, daí foi sendo religado, o pessoal da TI ia comunicando, olha, doutor, religamos, está indo certo, está dando certo, e pronto, conseguimos colocar em funcionamento, e nesse período que foi essencial, assim, a gente já programar a volta, né, a programação da volta.
Então, nós ficamos muito tempo parados. Eu sempre dizia assim, é importantíssimo esse nosso trabalho de voluntariado junto às frentes ali dos abrigos e tudo mais. Mas também nós temos um papel importante na sociedade em algumas demandas, especialmente demandas sociais, a gente procurar dar andamento aos processos e tornar efetivo na vida das pessoas. Então, aí, mais uma vez, talvez a palavra seja diálogo, cooperação e diálogo intencional. Nós nos reunimos com a Procuradoria Federal, com a OAB, já tinha um pedido da OAB nesse sentido também, e fizemos um mega mutirão para fazer expedições de RPVs em toda a 4ª região, não foi só aqui no Rio Grande do Sul, e conseguimos aí antecipar mais de, aqui no Rio Grande do Sul, acho que em torno de 25 milhões de reais. Esses valores iam ser pagos? Iam ser pagos lá em agosto. Nós conseguimos com esse trabalho antecipar para julho, porque nós achávamos importante, as pessoas estão precisando agora, né, estão precisando desses recursos, e antecipar. Então, foram feitas, assim, o SS Chuvas também, um programa de conciliação espetacular, entramos juntos, então, mobilizamos juízes, servidores, juízas, servidoras, né, 4 mil acordos aí para serem celebrados, enfim, foi todo. Nós vivemos, então, o momento da crise das enchentes, reagimos a ela, criando a central de plantão extraordinário, monitorando a possibilidade de religar o EPROC, e ao mesmo tempo, no momento em que nós começamos a visualizar que o EPROC ia ser religado, nós começamos a trabalhar na volta, né, e trabalhar na volta já com medidas concretas, com efeitos concretos para a sociedade, naquilo que a justiça poderia contribuir mais fortemente na vida das pessoas. Então, foi uma experiência única, né? Eu não sei se eu tive... Eu digo que eu tive a sorte, sabe? É muito duro, muito difícil fazer esse trabalho estando nessa situação de corregedoria, de presidência, de direção do foro, nesses momentos. E eu não sei, acho que acabou sendo bom eu estar aqui nesse momento, porque eu já tinha vivenciado todo o período da pandemia. E esse período, de alguma forma, foi um período de exceção também, e diferente. Então, mais uma vez, né, enfrentar uma situação de calamidade, assim, de dificuldade, foi algo... foi sofrido, mas foi, assim, de muita satisfação, assim, de poder contribuir, né, com a Justiça Federal nesse trabalho. E a sensação e o sentimento era, vamos lá, vamos em frente, vamos tentar fazer daqui a nossa contribuição, né? E ao mesmo tempo estimular os juízes, as juízes, as servidoras que também pudessem atuar ali nos abrigos, prestar aquele apoio direto à população, né? E na sequência começar também já a ativar serviços judiciários para essa população, que vai precisar muito disso. A população vai precisar de nós nesse momento. Então, o sentimento a sensação é de muita felicidade, feliz mesmo pela gente ter feito esse trabalho. Não foi fácil, mas muito feliz, assim, me senti, assim, cumprindo o meu dever como servidor público, né?